Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar novamente com o Álvaro Júnior, ele que é economista e especializado em finanças, com foco em gestão e controle. E a gente vai falar um bocado, a respeito do fim do auxílio emergencial e o impacto que isso pode vir a gerar na nossa sociedade. Olá, Álvaro, seja muito bem-vindo de volta ao programa Trabalhador em Foco. Obrigado, Carla. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com você. Maravilha. Vamos começar, assim, de forma bem básica, para quem não entendeu direito o que é isso. O que, afinal de contas, foi o auxílio emergencial? Então, Carla, o auxílio emergencial, ele é um benefício que é concedido pelo governo federal, né? E foi implementado em vista da situação de pandemia causada pelo coronavírus. Então, se implementou esse auxílio e o foco dele são pessoas desempregadas, né? Microempreendedores individuais, contribuintes individuais da Previdência Social e trabalhadores informais que se enquadrem na condição de receberem até meio salário mínimo per capita na família, então até meio salário mínimo por pessoa, ou o total de 3 salários mínimos quando a gente fala da família como um todo. Perfeito. Quando ele surgiu, porque a gente pode entender o seguinte, essa era uma denominação, auxílio emergencial, que já existia, ou isso foi criado por conta especificamente da pandemia do Covid-19? Esse conceito de auxílio já existia? Então, Carla, é discutido há muito tempo e em diversos países, inclusive no Brasil, né? Em alguns isso é mais desenvolvido do que em outros, o conceito de renda básica, que é você fornecer uma renda mínima para as pessoas que não têm acesso a algum tipo de trabalho e você garantir uma estabilidade como um todo, né, na sociedade. O auxílio emergencial, ele nada mais é do que uma renda básica aplicada num período emergencial, né? Então, a partir daí, a gente pode dizer que é um conceito já existente, só que adaptado ao cenário de pandemia. Perfeito. Quando a gente pensa em coisas que são recebidas ou afins pela população geral, existe uma solicitação, existe uma ideia. Quem foi que teve a ideia, nesse quadro que a gente está falando, de implementar o auxílio emergencial? Foi a Câmara dos Deputados, foi o Senado ou foi a própria presidência propriamente dita? Então, Carla, quando se iniciou no Brasil a situação de pandemia e começou a se agravar, né, em meados de março do ano passado, isso começou a ser mais discutido devido ao grande impacto que tem principalmente sobre as famílias mais pobres e nós precisaríamos ter algum tipo de suporte a essas pessoas. O governo ele se mostrou resistente num primeiro momento, tanto que as pessoas devem ter visto, quando se começou a discutir valores, o governo trabalhava lá com um percentual, com um valor de R$ 200, e a pressão maior para ter um valor minimamente necessário para dar suporte a essas pessoas veio de setores mais progressistas da nossa Câmara de Deputados e muito pressionado também por forças progressistas da sociedade como um todo, né? Então, sindicatos, entidades de trabalhadores, entre outras instituições. Eu ia chegar exatamente nessa questão, que era a questão do valor. E aí tem uma questão de ordem de lembrança, porque, em via de regra, a gente fala muito que o brasileiro se esquece rapidamente. E eu não queria que, pelo menos, o telespectador do programa Trabalhador em Foco se esquecesse que o governo federal queria R$ 200. E que aí houve todo um trabalho, principalmente do progressista, e a gente vai falar, a gente pode dizer assim, um pouco da esquerda, um pouco de quem pensa no trabalhador o tempo todo e tal, que fez com que esse valor se transformasse em R$ 600. E quando a gente pensa em percentual, a gente está falando de 300%, o que eu estou falando é de 3 vezes mais, para a gente não esquecer isso. E aí, a gente já falou dessa questão do dinheiro propriamente dito, ou seja, inicialmente 200,
e aí foi estabelecido o valor de R$ 600. Contudo, tinha uma rubrica muito específica para mulheres que são as provedoras do lar, não é? Você pode falar um pouquinho sobre essa diferença? Claro. Então, Carla, na configuração que o auxílio passou a ser fornecido, as mães, chefes de família, elas têm um ganho diferente, né? Chega a R$ 1.200 por mês, e isso é devido a alguns fatores, não só pela vulnerabilidade dessas mulheres, por serem chefes de família, muitas vezes criando filhos sozinhos, essa é a realidade de muitos lugares do nosso país, e não só isso, economicamente falando, o valor, quando ele é direcionado às mães de família, ele tem maior impacto na economia como um todo. Ele fomenta mais o mercado. Isso não é sentido só agora. Se a gente for olhar para programas de transferência de renda como o Bolsa Família, que é um programa muito bem sucedido, ele foca nas mães de família justamente pelo impacto positivo, tanto do ponto de vista da Seguridade Social, quanto do ponto de vista do impacto econômico positivo na economia local como um todo. Isso tudo que você falou é muito bonito. E, em via de regra, eu, Carla, consegui entender o que você quis dizer. Mas eu queria que você fosse extremamente claro para o nosso telespectador, dizendo assim, o que significa o fato de que, se eu ofereço um auxílio emergencial na casa de R$ 1.200 para mulheres, mães de família, por que isso impacta melhor na economia? Por quê? Porque ela sabe gastar o melhor dinheiro, ela vai comprar o quê em via de regra? Então, Carla, eu vou dar um exemplo que eu acho que ilustra bem isso, a nível de cenário que o nosso país tem e que é bem compreensível, né? As regiões mais vulneráveis nesse sentido, né, de receber esse tipo de auxílio, a gente fala de Norte e Nordeste. E a gente tem uma configuração familiar histórica de muitas mães que sustentam sozinhas os filhos, e por isso elas têm que comprar toda a parte de alimentação, têm que cuidar da parte escolar dessas crianças. Se a gente olhar para o outro lado, a gente também tem uma situação de pais de família nesses lugares que abandonam as famílias, isso é muito comum, até relacionado à situação de pobreza, e o dinheiro ele é direcionado a coisas mais específicas. Então, muitas vezes, por exemplo, são pessoas que têm problema ou com alcoolismo ou com uso de drogas pela situação marginalizada, e esse dinheiro ele não multiplica tanto, ou quase nada, em comparação se ele tivesse na mão da mãe da família, que ela vai comprar a cesta básica, ela vai comprar a roupa das crianças, ela vai movimentar a economia daquele local ali, a mercearia que fica ao lado da casa dela, e por aí vai. Ao longo desse período de pandemia, e por conta dessa questão do auxílio emergencial, diversas matérias em veículos de renome foram veiculadas falando que em algumas cidades, por conta da pandemia, a circulação de dinheiro chegou a dobrar ou triplicar por conta disso, né? Essas mulheres que não conseguiam ter renda por conta de suas múltiplas atividades, por conta da precarização da mão de obra do trabalhador sem uma formação técnica ou acadêmica, esse trabalhador não conseguia ter R$ 1.200 de jeito nenhum. E quando essa mulher trabalhadora consegue ter R$ 1.200, ela que está acostumada com tão pouco para poder viver na sua família, ela consegue comprar alimento, produto de limpeza, roupa, material escolar, ela ainda consegue comprar uma tinta para pintar a parede da casa, um cimento para poder fazer, para tampar aquele buraco, as telhas para poder não sei o quê. E é impressionante como, em muitas regiões do país, esse dinheiro do auxílio emergencial fez grandes transformações. É basicamente disso que a gente está falando aqui, não é isso? Exatamente, Carla. A gente tem um recorte geral aí, que na média o auxílio emergencial ele aumentou a renda das famílias do que se perdeu com a pandemia. O que isso quer dizer de forma simplificada? Que você está dando renda para famílias que nunca tiveram aquele nível de renda, mesmo no cenário pré-pandemia. Então, você gera uma situação totalmente nova ali que possibilita a família, a mãe de família, de comprar mais coisas, como você disse, melhorar a casa onde ela vive, conseguir comprar um alimento melhor para as crianças. Isso, com certeza, movimenta a economia local,
principalmente se a gente falar de locais, como a gente tem no Brasil, principalmente Norte e Nordeste, de cidades muito pequenas, que a economia é pequena mesmo, então esse impacto financeiro ele tem muito peso no aumento ali da circulação do comércio, enfim. Perfeito. Quantas foram as parcelas do auxílio emergencial desde o início com a sua implementação? Então, Carla, o auxílio ele começou a ser fornecido em abril, e foi até dezembro agora, então foram 9 parcelas, sendo que em outubro a gente teve uma redução pela metade. Então a gente já teve aí uma queda do valor fornecido, ele foi de 600 para R$ 300. Então 9 parcelas, sendo que em outubro a gente teve a redução do montante aí, repassado a essas famílias. Certo. Na sua avaliação, o que a gente descobriu imediatamente quando o cadastro do auxílio emergencial se iniciou no que diz respeito à assistência social e aí, consequentemente, depois a utilização desse dinheiro? Então, Carla, nós descobrimos principalmente que a gente tem um mar de pessoas que estão muito vulneráveis, né, a impactos econômicos, principalmente uma crise como essa, e o auxílio ele teve um papel crucial para essas famílias, né, como do mesmo jeito que a retirada dele vai ter também para essas famílias, infelizmente. Então, é uma situação muito delicada que se passa a observar com isso. Não se passa a observar, ganha mais atenção como um todo, né? Nós temos muitos profissionais, muitas pessoas que já voltam a atenção para isso há muito tempo. Mas também um ponto importante é o conceito de renda básica, né? Da gente trabalhar isso, como isso traz dignidade ao país, a essas pessoas como um todo. Na sua avaliação e no contexto geral, as parcelas foram entregues de verdade ou a gente tem muito escândalo que não apareceu? Então, Carla, se a gente avaliar o que vem sendo divulgado, né, nós podemos dizer que eu acredito que o principal ponto negativo no que diz respeito a isso foram os recebimentos indevidos, né, não só de pessoas de classe média, mas pessoas com dinheiro, pessoas de classe A e B que receberam indevidamente. Então, para mim, isso é um sinal também de uma corrupção que é bem entranhada, né, na nossa sociedade, que tem um impacto muito forte nas políticas públicas como um todo. Certo. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do impacto nas famílias, né? A gente falou do impacto nas casas das mulheres, a gente falou do impacto, né? Qual foi o papel desse auxílio no dia a dia, a gente já falou quantos foram as parcelas, quando ela acabou. E agora, economicamente, como é que ficam as famílias? O nosso mercado de trabalho, a gente já está girando o suficiente para que essas famílias tenham a recomposição desse dinheiro? E como é que fica economicamente o mercado, que a gente sempre fala do mercado como um ser divino, como é que fica o mercado sem esse dinheiro injetado? Porque é um pouco disso, né? O dinheiro estava lá, entre aspas, guardado com o governo foi lá e entregou para a população. A população pega esse dinheiro, vai lá e compra arroz, feijão, comida, tudo que a gente já falou assim. E aí, agora esse dinheiro acabou. Esse dinheiro do governo não chega mais, o cidadão não tem esse dinheiro para comprar. Como é que fica seu Zé da padaria, que estava crente que a dona Mariazinha ia ter dinheiro para comprar pão? Então, assim, é uma cadeia muito louca que às vezes a gente acha que é só assim, acabou o auxílio emergencial, mas pode afetar o seu João da padaria. Queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. Com certeza, Carla. O auxílio emergencial ele foi pago a 68 milhões de pessoas. Eu trouxe esse dado aqui. Isso é 1/3 dos brasileiros. Então, é um programa aí, foi um benefício de um impacto muito grande. E agora, com a retirada dele, numa situação ainda muito vulnerável, nós inserimos de volta na linha de pobreza cerca de 20 milhões de pessoas, né? Então, a gente está falando de cerca de 15% da população que volta a viver com menos de R$ 155 por mês. Isso é uma situação muito crítica. R$ 155 por mês? Exatamente. 20 milhões de pessoas que a gente insere nessa realidade novamente, Nós estamos né? falando que é em torno de R$ 5 por dia. Exato.
É uma situação muito crítica. E, paralelo a isso, a gente tem a retirada desse benefício, que está sendo muito importante para as famílias, e a economia ela não está no nível de recuperação ainda para essas pessoas terem esse tipo de autonomia, e mais profundamente que isso, nem a pandemia em si ela está arrefecida. Nós estamos vendo uma situação gravíssima, né, de leitos de UTI lotados, falta de oxigênio, e mesmo com o início da vacinação, isso não é algo automático, isso é algo que toma tempo, e até isso ter um reflexo positivo na economia, isso também leva tempo. A nossa taxa de crescimento do país como um todo, se ficar no cenário mais positivo, se a gente tiver o crescimento do país em 3,5%, eu estou sendo otimista, a gente vislumbra que ainda teremos um desemprego de mais de 2 dígitos, né? Então, continuar em torno de 14% de desemprego. Então, é uma situação muito vulnerável em que você retira esse suporte a essas pessoas e, com certeza, a gente vai ver aí a situação se agravar ainda mais, infelizmente, né? Janeiro agora, nós temos pessoas ainda recebendo algum resquício do benefício, mas a gente já consegue ver uma situação da nova realidade, né, que se põe aí do fim desse auxílio. E eu acredito muito que as forças progressistas, forças de esquerda, tenham aí, consigam pressionar o governo e a sociedade como um todo para que a gente mantenha algum tipo de suporte a essas pessoas, porque isso vai ser crucial ao nível mais básico, de sobrevivência mesmo dessas pessoas com o mínimo de dignidade. Quando se estabeleceu o auxílio emergencial, a fala era: estamos em pandemia, essas pessoas, esses trabalhadores, esses cidadãos não têm como trabalhar, porque o mundo mudou, então o sistema era não ficar, ficar em casa. Então, aquele cidadão que vendia o churrasquinho perto do campo de futebol, não tem mais futebol com gente. E aí não tem como ele vender o churrasquinho. E ele não tem emprego formal e a gente só tem aumento do desemprego. Então, assim, o que ocorre é que durante esses 9 meses ele recebeu o auxílio emergencial. Agora continua não tendo futebol, não tendo como vender o churrasquinho perto do futebol e o dinheiro acabou. A gente está falando dessa questão, porque às vezes ela fica muito no âmbito da intelectualidade e a gente não pensa no prático. Só que a questão acabou o dinheiro e quem estava começando a se acostumar a ter o mínimo de dignidade vai voltar a não ter nada, porque continua sem o campo de futebol, continua sem tanta gente andando na rua para você ser camelô, dentre outros múltiplos trabalhos que são relacionados à informalidade. É isso, né? Exatamente, Carla. E um dado importante é que não só a taxa de desemprego aumentou, né, e está alta. A gente tem uma taxa que a gente chama de desalentados, que são pessoas que da população economicamente ativa, ou seja, que você está com idade e força ainda para trabalhar e você deixa de procurar emprego, né? Você desiste de procurar. Essa taxa também cresceu, a gente tem em torno hoje de 6 milhões de pessoas que estão nessa classificação, desalentados, que deixaram de procurar emprego. Isso também é reflexo de uma situação de vulnerabilidade muito grande. Ou a pessoa, por conta da pandemia, ela não consegue mais trabalhar porque ela tem que dar suporte a algum familiar doente, ou crianças, enfim, ou a pessoa realmente está muito desacreditada com o cenário e deixa de procurar esse emprego. Isso também se enquadra nessa situação que você falou, é a pessoa que ela vende o churrasquinho ali e não consegue mais vender, não tem mais clientela, e ela está deixando de receber um mínimo de suporte do Estado, né? Perfeito. Pensando em todo esse contexto, a gente precisa também olhar para o outro lado. A gente está falando da população, que eu acho de verdade que é o que importa. Contudo, uma das possíveis alegações é que não tem dinheiro para continuar o auxílio emergencial. E digamos que essa seja a fala. Isso é verdade? Ou haveria dinheiro para manter o auxílio emergencial, que, na verdade, deveria talvez trocar de nome para renda básica, para o cidadão? O país teria como suportar esse tipo de questão? Ou não, o país não tem como suportar, oferecer uma renda básica para o cidadão? Qual é a sua fala diante disso enquanto economista?
Porque a gente está muito acostumado a ouvir assim, o governo não tem como dar conta de pagar, de dar tanto dinheiro. As pessoas ficam muito presas nessa coisa que o governo está dando dinheiro, né? A gente meio que perde o fio da meada desse papo e fica muito assim, nossa, Bolsonaro deu R$ 600 para um montão de gente no país. Mas, assim, a nossa estrutura, o nosso país teria como arcar com uma renda básica para manter os seus cidadãos que não conseguem uma renda fixa se manterem dignos? Então, Carla, com certeza nós temos essa condição. O que acontece é que, para executar isso, nós precisamos de medidas estruturantes e discutir questões profundas para viabilizar isso. Nesse ano, o auxílio emergencial ele foi possível por conta do orçamento de guerra, né? É uma emenda que se baixa, né, que o governo baixou ali, e ele te dá mais liberdade orçamentária para direcionar dinheiro para esse tipo de auxílio. Findado o ano, a gente não tem mais a situação excepcional de orçamento de guerra. Então, para continuar fornecendo auxílio, nós temos que ir em questões mais profundas. Então, por exemplo, a nossa tributação, que é regressiva, incide mais sobre as pessoas pobres, a tributação de grandes fortunas e de lucros e dividendos, que no Brasil isso não se fala, e é um dos pouquíssimos países do mundo que não lucra, que não tributa lucro e dividendo. Eu acho isso um absurdo. Então, nós temos que mexer nessas medidas estruturantes, e esse é o problema, que a gente tem um governo muito formado por né, pessoas da área neoliberal e pouco trato com a parte social, com a população, né? E essas pessoas precisam mexer nessa ferida. Nós, enquanto país, precisamos mexer nessa ferida para viabilizar, né? O que é mais importante hoje? É você ter esse teto de gastos que nós temos, que também é impensável, e você, por burocracia, deixar de dar um suporte mínimo de dignidade às pessoas, ou você passar a tributar, por exemplo, grandes fortunas, como a Argentina está começando a fazer, e você, a partir daí, viabilizar um suporte às pessoas que realmente precisam, às classes mais baixas. Então, nós temos condição, o que é preciso é vontade para viabilizar isso e fazer acontecer realmente, né? E botar o dedo na ferida, como eu disse. Perfeito. Fazendo um paralelo que talvez possa ser equivocado, e se for, você me corrige. Mas a gente, quando fala que quem ganha pouco é mais tributado, a gente pode, por exemplo, dizer que existe a discussão agora da tabela do imposto de renda, que, se fosse atualizada, apenas as pessoas que ganham mais de 4 mil e tantos reais é que teriam que pagar o imposto de renda. Coisa que acontece agora com qualquer valor que você recebe que seja mais de 1.900 e pouquinho. Olha que diferença que isso ia fazer na vida de tanta gente. E é de gente que é trabalhadora e que ganha pouco. Essa é uma comparação que a gente ia exatamente isso. Nossa, mas aí a arrecadação ia ser menor do imposto de renda. Seria, mas se você tributasse melhor quem ganha muito, legal. É isso que a gente está falando? Sim, exatamente disso. Estrutura? Nossa estrutura de tributação, a gente pode dizer que ela é horizontal, né? Então, a incidência dela é igual na pessoa que é pobre, em relação à pessoa que ganha, sei lá, mais de 10 mínimos. Só que o impacto disso para quem ganha um salário mínimo é muito maior, né? 10% de R$ 1.000 é igual a 1 milhão de reais, né? Por dar um exemplo bem básico. Então, ela é regressiva, ela vai muito em cima de quem recebe muito pouco, que direciona muito mais. E isso você não vê só na parte de imposto de renda, na compra de alimentos em si, de qualquer bem, né? Isso encarece a cesta de bens para a pessoa, né? Que recebe uma renda ali mínima, um salário mínimo. Para a pessoa que recebe mais de 10 salários mínimos, ou enfim, os grandes enfim, as pessoas ricas, 1% mais rico, por exemplo, do país, não é nada isso, não tem impacto nenhum. Então, a nossa estrutura ela é muito regressiva, ela impacta muito as pessoas mais pobres do país. Isso tem que ser mexido urgentemente para viabilizar qualquer tipo de política pública que dê um suporte a essas pessoas mais pobres, né, como uma renda básica de cidadania. A gente tem de onde tirar, mas a gente precisa discutir isso.
Perfeito, Álvaro. A gente está chegando no final do programa e eu queria te fazer, eu acho que é a principal pergunta que eu sempre faço com os meus entrevistados aqui nesse espaço de bate-papo que é o Trabalhador em Foco. O que a gente pode fazer diante dessa situação? Como é que eu posso ajudar, quem sabe, a renda básica se tornar uma realidade? O que você sugere para o nosso telespectador de casa? Então, é algo que eu acho muito importante, que tem que ser sempre fomentado, é o envolvimento das pessoas nas decisões políticas, né? Seja a nível não só nacional, mas estadual e municipal, porque isso cascateia. Então, procurar saber desses assuntos. A gente sabe que a vida é muito corrida e para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, às vezes a pessoa não tem nem cabeça para discutir certos assuntos, né? Isso é normal, né? Foi muito falado, para você discutir alguma coisa, você tem que estar com a barriga cheia, né? Isso já foi muito dito, e é verdade, quem está de barriga vazia não quer discutir política pública. Então, nós temos essa situação que é muito difícil, mas da maneira que é possível, e que quem tem essa possibilidade precisa procurar se envolver, procurar cobrar nossas lideranças, para a gente progredir nesse sentido, né? De termos políticas públicas mais voltadas para a população que realmente precisa e assim desenvolver o país como um todo. Maravilha, Álvaro. Muitíssimo agradecida pelo bate-papo. Foi mais uma vez engrandecedor para mim e eu espero de verdade que tenha sido para o nosso telespectador lá de casa. A gente volta em Eu que breve te agradeço, com o Carla. programa Trabalhador em Foco e fique certo de que a gente vai voltar em contato com você, entrar em contato brevemente para falar de outras coisas. Fica à vontade, obrigado, Carla. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigada a você de casa, a gente volta em breve com um novo programa. Até lá. Tchau, tchau.